Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente está aqui para um bate-papo com a Isabela Fortes. Já já a gente vai começar, bate-papo sobre menopausa e meditação. Como eu não sou a pessoa mais qualificada para falar de menopausa, então a Isabela vai entrar aqui para falar tudo sobre menopausa com a gente. E aí, André? Tudo bem? Tudo jóia? Enquanto a gente espera que o povo entrar, a gente também vai dizer para esperar os outros, né? Que fica gravado e esse vai ficar gravado no Instagram do André. Então, para quem não segue o André, segue ele aí em cima. E aí, se por algum motivo você tiver que ir embora, você sabe que depois você volta, passa para frente, volta para trás. Que eu vejo que, por causa da diferença de fuso, eu estou na Califórnia, acho que o André está em Nova York. Tô Costa Leste, mas na Virgínia hoje. É, e metade das pessoas que vão assistir a gente estão no Rio ou no Brasil. Então, pegar todo mundo num fuso só, às vezes é Vai de... difícil. É verdade. Finalmente conseguimos, hein? Fazer Finalmente live. conseguimos. Eu acho que é muito legal isso para quem já está ouvindo. Eu considero eu e o André um dos dinossauros que fazem yoga quando ainda era coisa de gente esquisita, né? Era quase, você nem falava muito para ninguém, Não não, que a gente falava. ia lá naquela salinha, subia no Leblon, com os outros esquisitinhos, fazia a nossa coisa, né? Agora já é normal, agora a gente já pode fazer um live do assunto, né? É verdade. Nossa, já sofri muito bullying por praticar meditação, não comer carne. É, pois é. E aí a gente agora resolveu se unir aqui meio que para unir esforços para ajudar vocês, o nosso público, o público do André e as minhas meninas que estão, a gente chama das quarentonas, as cinquentonas, as queenagers, né? Que Muito é bom. como eu estou chamando a gente. Tem essa, a gente não fica mais velha, não. A gente vira rainha mesmo. Vira rainha, é isso aí. Mas que tem vários processos que acontecem nessa transição. Então, não sei se você já quer mergulhar de cara, dá um tempo, a gente já vai falando e depois quem chegar tarde Assim, volta depois, né, para honrar quem está aqui. em relação à gravação, Isabela, eu posso te mandar também depois. Acho que você tem como pegar essa gravação. Acho que eu consigo Ah, mandar e tá. você colocar. Ah, legal. Seria bom Pelo fazer menos, isso. pelo menos no seu YouTube. Acho que dá para fazer. Ah, beleza, beleza. Isso seria ótimo. Então, para quem está aí, quiser fazer pergunta no meio, põe. Eu sou meio mono, então eu consigo pouco olhar. Quando o André estiver falando, eu dou umas olhadas, mas enquanto eu estou falando, como eu estou pensando, eu não paro muito. Mas se você quiser fazer alguma pergunta de verdade, assim, depois se você entra no meu Instagram, nas mensagens ou nos comentários embaixo, porque isso aqui não foi gravado, eu normalmente respondo todas, tá? Eu dou até dica de alimentação, não tenho muito. É só uma questão de tempo, mas eu chego lá. Então, Boa. quando eu estava conversando com o André, a gente estava pensando o que a gente ia falar. Eu hoje em dia,
Eu faço nutrição funcional e a minha especialidade mesmo é em mulheres nessa fase da transição entre 40 e 50 anos. Não quer dizer que eu só faça isso. Eu tenho clientes homens, eu tenho adolescentes, mas isso é o que eu gosto, o que eu entendo e é o que eu estou vivendo. Então, para mim, é legal dividir o que está passando na minha vida nesse momento. Então, acho que é super importante, a gente botou o título menopausa, porque a gente tinha que escolher um título, né? Mas é essa fase da vida que é tanto dos homens e das mulheres, só que nas mulheres é mais drástica a revolução, a cascata, como é que é a cascata? A cascata hormonal que acontece. Então, a perimenopausa, que é até um termo um pouco novo, que pouca gente fala, agora chama também de climatério, que é essa fase, tipo, em média, umas 7, pode ser até 15 anos antes da menopausa. E a menopausa é quase um aniversário, é uma data, é o aniversário de 12 meses sem uma mulher ficar menstruada. Mas toda a transição do período pós-fértil até essa chegada, a gente chama de perimenopausa, e é aí que o bicho pega mais. E é nessa fase que eu acho que se você não praticou nenhuma forma de autoconhecimento, de meditação, de interiorização, tá na hora de começar, porque essa é uma janela crítica da saúde. Eu brinco que são os 4 P's em inglês, vai faltar um P em português, que é a puberdade, é a gravidez, que em inglês é pregnancy, por isso é P, o pós-parto e a perimenopausa, que é quando os hormônios estão subindo, descendo, e o coitado do cérebro tendo que recalibrar para se ajustar. E, como consequência disso, o sistema nervoso entra num certo curto-circuito também. E é aí que entra o grande benefício da meditação para acalmar esse sistema nervoso que, com o nome já diz tudo, né? Que está bem nervoso. E, principalmente, o sistema nervoso... o sistema nervoso autônomo, que é aquele que é fora do nosso controle. Então, muitas das vezes, a gente entende que não tem problema. A gente sabe mentalmente que não tem motivo para me estressar, é só eu fazer isso que vai dar certo. Só que o seu sistema nervoso não está tendo essa compreensão. E aliada a essa oscilação hormonal feminina, o homem passa por um pouco isso, a andropausa, de uma maneira muito mais sutil. A testosterona dele, tanto na puberdade quanto mais tarde na vida, é meio linear. Ela sobe, mas ela desce lentamente. A da mulher é literalmente uma montanha russa, o que agrava muito mais e nos torna muito mais suscetíveis a distúrbios emocionais, mentais, depressão. E hoje em dia já se sabe também muito Alzheimer e demência, onde 2/3 da população que tem isso é mulher. E é nessa janela que é possível, que é preciso, entendeu? É agora que é a hora de entrar, porque o que você faz nessa perimenopausa vai ditar a sua saúde na velhice. Eu não quero parecer assim meio... Mas é isso, você tem que ficar ligado, porque não dá para se ligar aos 75, já perdendo a cabeça, que tinha tanta coisa que podia ter ser feita de estilo de vida e no nosso caso aqui, como a meditação pode ajustar. Eu vou pedir para o André explicar aí para vocês, mas o que acontece no cérebro feminino é que assim, a gente começa a perder a progesterona, que é o hormônio tipo relax da mulher, entendeu? É o que faz a gente aguentar a gravidez, aguentar a filha, aguentar marido, aguentar a vida, aguentar tudo. Começa a cair. Aí depois o estrogênio, ele começa a subir e descer, subir e descer. E o problema nem são os números absolutos. A progesterona ela vai caindo mesmo, mas o estrogênio, essa subida e essa descida é que causa um dos maiores problemas. Então, normalmente, quando a gente tem esses calores, essas mudanças de humor, uma mega dor de cabeça ou insônia, é por causa dessa flutuação, que desencadeia toda uma resposta nesse eixo, a gente chama HPA, do cérebro para a pituitária, para a adrenal, para a suprarrenal, não sei como chama mais muito bem, que é a nossa resposta ao estresse. Então, se você tem essa parte relativamente controlada, ou sob controle, ou sabendo como controlar quando pipoca, quando o hormônio bagunça, você tem... É quase que você tem uma proteção, um escudo energético para segurar a onda quando nada mais está segurando a onda, né? Então, se o André quiser falar um pouquinho como é que a meditação influi nisso, né? Nessa nossa resiliência, que é o que a mulher começa a perder
muito mais rápido do que o homem. A gente, de repente, nada muito mudou na nossa vida externa. Eu estou trabalhando igual, eu tenho os filhos. E a medicina moderna culpa tudo nisso. Ah, é claro que você está cansado. Você está com filhos, você está trabalhando, você está... Não, não é claro que eu estou cansada. Tem mais alguma coisa mais profunda e o que pode ser feito nesses outros aspectos. Hoje, quando eu estava preparando para cá, eu estava lendo um estudo que as mulheres asiáticas, elas não sofrem da menopausa como as mulheres do mundo ocidental, das Américas e da Europa. Então, um pouco de reflexão. Será que é o ovo ou a galinha? Será que o DNA delas é melhor? Ou será que elas já veem a vida de uma forma diferente? Será que elas já estão mais acostumadas com essas práticas, né? A gente chama de orientais, das meditações, de acupuntura, elas já têm um estilo de vida que condiz. E o resultado do estudo era um pouco mais, é claro que pode ser que tenha o componente genético, mas a maneira que elas encaram tanto o status dela na sociedade, agora eu estou bem, elas lidam com a velhice melhor do que o mundo ocidental, e elas têm esse suporte emocional muito maior também, que a gente não tem. E o estudo não era um estudo conclusivo, né? Era só um estudo fatídico, assim. Observacional, né? Que a gente chama. Não é um clinical trial, é muito mais observação de complaint. Então, mulheres dessa idade que estão indo a médicos e reclamando de coisas, as asiáticas reclamam disso e as ocidentais estão pipocando em todas as outras áreas de uma maneira diferente. Muito interessante isso aí, esse estudo. Essa observação, por enquanto. É uma observação, aquele food for thought, né? Para começar a pensar, porque faz sentido. Eu fiquei com uma curiosidade, Isabela, para te perguntar. Você acha que... Você falou um pouco da perimenopausa aí, né? E você acha que a perimenopausa seria uma fase, pelo que eu entendi, geralmente de uma fase de 12, 14 meses, é isso, mais ou menos? E essa fase seria quando a mulher vai lidar mais com um lado psicoemocional dessa história da menopausa, do que depois que a menopausa já se instaurou, ela vai lidar mais com as mudanças hormonais? É isso ou não? É exatamente isso, só que é muito mais tempo do que 12 meses. Na verdade, vai de 7 a 12 anos. Então, começa assim, 35 seria considerado cedo. A média, essa começa nos 42 e a menopausa, a média do mundo ocidental é você acabar entre 51 e 52, tá? O seu processo, sua fase reprodutiva, sua fase fértil. Então, o período que leva até a menopausa é considerada a perimenopausa e normalmente, de uma maneira geral, assim, em média, 45 a 52 anos, uns 7 anos. Existem aquelas mulheres que entram em menopausa forçada super cedo, essas têm sintomas muito mais fortes, as que tiveram que ter o seu ovários ou histerectomia, os úteros que foi retirado, essas entram e tem que ter intervenção muito rápida, porque é brutal mesmo. Elas já estão muito jovens, elas não tiveram a exposição ao estrogênio que uma mulher, por exemplo, eu tenho 48, fui exposta ao estrogênio desde o dia da minha primeira menstruação. Então, a minha proteção é muito maior do que as que entram mais cedo. Então, essa fase, sim, ela é quase tudo junto. Mentalmente, ela é muito parecida com a puberdade. Então, quando a menina entra e que tem aquela grande oscilação, que é quando os hormônios estão entrando. E agora, na perimenopausa, eles estão meio que saindo. A recalibração, a recalibrada, o que seja, é bem parecida no nível hormonal. Só que, como você falou, o mental e o emocional é completamente diferente. Porque agora essa mulher tem filho, ela normalmente está no auge da sua carreira, ela está cuidando de pais que estão precisando de cuidados. Então, a carga emocional dela, a demanda da vida em cima dela é muito maior. A resiliência que ela tem é muito menor, porque ela está perdendo os hormônios que dariam essa resiliência para ela, aliada ao fato de uma cultura onde a gente vive, de que ser mulher é ser jovem, né? É que você tem valor na juventude, você tem valor na fertilidade. Então, isso é o estudo que eu estava falando antes, que as asiáticas têm menos dessa
dessa percepção de Isso é valor. legal. Então, ela entra diretamente num choque cultural, físico e, além disso, agora a gente está falando muito sobre isso, mas é um mundo muito sozinho, onde ninguém conversava. A minha mãe nunca me falou se quando ela entrou na menopausa, ou se entra na menopausa, ou quando entra na menopausa faz isso. A gente faz, as mães fazem isso com as filhas mulheres, te preparam para quando você for ficar menstruada. Meio mal, mas preparam, você está meio que esperando. Mas ninguém te fala que você vai ter uma oscilação drástica de humor, que de repente você não pode comer as mesmas coisas porque o seu metabolismo está diferente, que você precisa fazer certas coisas e que é natural. Então, a mulher fica, de uma certa forma, muito isolada, e eu acho que é por isso que eu gosto de fazer o que eu faço, quando eu começo a falar com a gente. É quase um alívio, é tipo assim, eu não estou sozinha, eu não sou louca, eu não estou deprimida sem razão. Existe um porquê de eu estar me sentindo assim, e quando você está num grupo, eu brinco aqui, a gente fala da sisterhood, que aí você entra e fala. Quando você escuta que as outras pessoas estão passando por isso, é um tremendo de um alívio, e aí agora você tem uma nova comunidade que te suporta, porque os seus filhos te esperam a mãe de sempre, entendeu? Se você tá com calor, se você tá de mau humor, se você tá deprimida ou cansada, tipo, mãe é mãe, vai lá, faz meu almoço que eu tô com fome, né? Os homens, coitados, se a gente não aprendeu o que passa da menopausa, a gente sendo mulher, os parceiros menos ainda. A gente tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, é assim, entra num conflito conjugal super grande também, né? Desde do sexual que não é igual, desde o emocional, que a cabeça dela está em outros lugares, e no campo profissional, porque nessa perimenopausa, depois melhora. Então, para as mulheres, não ficam desesperadas, não, porque depois que calibra e que você entende e você faz coisas para melhorar, pode melhorar muito. Mas comigo começou, eu sempre fui assim, muito CDF, eu fiz 3 faculdades, eu estudava, minha memória era brilhante, fazia milhões de coisas. De repente, eu comecei a esquecer palavra. Eu estava fazendo uma aula, eu estava viajando, aí eu tinha que escutar a aula toda. Eu falei, cara, que tá tipo, enlouquecendo, literalmente. A única coisa que eu tinha certeza que eu tinha controle, que era o meu cérebro, agora eu tô perdendo. Então, é quase desesperador se você não sabe o que está acontecendo. Porque você falou, eu tô enlouquecendo, eu tô ficando com Alzheimer. Eu tenho um monte de Alzheimer na minha família, então eu faço pesquisa de Alzheimer pra caramba. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, isso nunca me aconteceu. Eu nunca pirei desta forma. De tipo, eu fiz um reel brincando, de que eu botei a chave dentro do congelador, eu não tô brincando. Tipo, a chave do carro tava na geladeira, sabe Deus por quê, como foi parar lá. Não acontece mais agora, Não, mas já não foram teus aconteceu. filhos? De repente Hã? foram teus filhos brincando com você. Pode ser, né? Brincadeira de total mau gosto. Não, não descartada. Mas é isso, a fase é grande, entendeu? E em média vai de 8 a 10 anos. Entendi, entendi. Mas eu fiquei refletindo aqui, né, que eu acho que a meditação nesse período aí, ou para a mulher que já pratica a meditação desde um momento perimenopausa, né, talvez ela já tenha assim uma transição psicoemocional mais tranquila, e para quem ainda não pratica, né, seria um momento ideal para pelo menos começar a praticar. E é claro que eu acho importante falar, né, porque eu não sou expert em menopausa, acho que eu já falei isso aqui antes, mas eu acho que é importante frisar que as mulheres com sintomas, né, que eu trabalho, tipo insônia, ansiedade, nem sempre conseguem se livrar desses sintomas por causa da menopausa, né? Então, nem sempre a meditação vai eliminar os sintomas. Ele vai atenuar os sintomas muito e vai diminuir os blocos de insônia, por exemplo, né? Porque, pelo que eu entendo, a insônia dá uma pipocada e melhora, né? Com essa história dos picos hormonais, a ansiedade também. Então, esses picos, né? Eles não se tornam tanto picos tão altos, né? Eles se tornam morrinhos, vamos dizer assim.
né? Essa que é a ideia, né? Sem muito picos em vales, que a gente chama aqui, você fica meio numa monotonia, que é o que o cérebro gosta em tudo, tanto hormonal como açúcar do sangue, quanto estresse. Assim, você tem que ter um pouco é bom, demais é péssimo, de tudo. E a gente também tem que pensar muito, nós somos seres, né, multidimensionais e encarnados, então tem o corpo físico, tem o corpo energético, tem o corpo mental e o espiritual. Pô, tá vivo dá trabalho, tem que trabalhar em todas essas ondas. Então, eu brinco realmente, se você tem aquelas mulheres que chegam, seus come a alimentação perfeita. Tá, mas e aí? O que que tá passando na mente? Aí tem a outra que eu era meio desse tipo, eu meditava pra caramba, comia super bem e tive lá meus problemas de saúde, emocionais, físicos. Então você tem que tratar também da bola da vez, mas, de uma certa forma, entrando em todos os ângulos. Que a meditação, quando eu estava tendo minhas insônias punks mesmo, se eu não meditasse, eu não sei o que eu ia fazer, porque eu meditava porque eu não ia, o que eu ia fazer às 3 horas da manhã? Eu não vou me acordar mais, eu queria entrar para dormir. Então, eu meio usava a meditação e o Yoga Nidra, que depois, se eu me esquecer, me lembro de falar disso, como uma ponte de entrada, ou para relaxar, ou quando eu acordava, isso eu tenho várias pessoas muito próximas, clientes, amigas e pessoas do meu círculo, que quando a gente tem uma noite super mal dormida, quando você acorda, tem que meditar. Porque é o que vai te dar aquela buffer, aquele amortecida para você conseguir funcionar. Então, sim, tem que entrar na alimentação, porque se você estiver comendo comidas que vão fazer a sua mente ficar com pensamentos. Né? A alimentação influi diretamente a maneira de pensar. Então, várias comidas geram ansiedade. Álcool gera ansiedade. Álcool tira insônia. Álcool dá insônia. Tira, Ao enfim, contrário do que as pessoas. tem todas essas coisas. A gente sabe, a vida yogi, ela é uma vida de disciplina, né? Ela é yoga da disciplina. É disciplina no comer, é disciplina no pensar, é disciplina na hora de dormir. E é através dessa disciplina que você consegue ter uma certa liberdade, porque aí você tem o controle também de tudo. Mas eu acho que o mais importante da meditação foi uma observação bem legal que você fez, porque foi a que eu fiz. Pô, eu tô meditando pra caramba, ainda tô toda pipocando por aqui. Mas a gente, com essa queda da progesterona e os hormônios, os outros, né, a testosterona e o estrogênio bagunçando, a gente começa a perder o que eles chamam de o tom do nervo vago, que é essa super via energética de comunicação entre o cérebro, o corpo e volta. É ele que está interpretando a sensação de perigo e devolvendo para o cérebro, tipo assim, ó, esse corpo está seguro ou esse corpo não está seguro, esse corpo precisa de hormônio de estresse. Se esse corpo está precisando de hormônio de estresse, a gente tem que regular para baixo hormônio de fertilidade, porque esse corpo não pode trazer uma vida para este planeta, então começa a cair todo o lado reprodutivo, todo o área de libido, porque aquela velha história está correndo do leão, você não vai parar para namorar. Então você não precisa dessa funcionando. Aí vai parar também o digestivo, né? Aí começa a ter um monte de problema de digestão, de absorção, aí começa o IBS, o intestino irritado, a hipermeabilidade. Isso tudo é uma resposta a uma interpretação que o cérebro está fazendo de que o corpo não está seguro. E a meditação, ela ajuda ao controle desse parasimpatético. A gente tem esses dois sistemas nervosos, o simpático, que de simpático não tem nada, é o estressado, e o parasimpático, que ainda tinha do lado do simpático. São os dois sistemas nervosos que funcionam, mas eles não funcionam ao mesmo tempo. É acelerador e freio. Se você está ligado no simpático, o parasimpático tira o pé e não funciona. Que aí, quando você para de digerir as coisas, começa a ter ou diarreia ou prisão de ventre, ou tudo ao mesmo tempo. E a meditação, quando você começa, por pior que seja a meditação, o cérebro começa a entender
através, principalmente, desse nervo vago, de que o corpo está tentando voltar para uma área de segurança. E quando você entra nessa área de segurança, ele permite o parasimpatético a entrar e aí acalma os hormônios do estresse que te dá mais resiliência. Então, assim, é um redondo, né? Não é só isso, só aquilo. Mas é um suporte incrível. Tanto no imediato, do tipo, você acordou exausta, e a única coisa que, tipo, né, não quero fazer nada, senta ali na cadeirinha, dá uma meditada, ganha mais 2 horinhas. Ou à noite, antes de dormir, que está com muitos pensamentos, você começar a aprender, isso que é a nossa especialidade, a você sair desse trem mental, emocional e olhar as coisas de fora, né? Essa é a grande viagem, é o grande barato da meditação, essa capacidade de, tipo, literalmente, parece papo de maluco, mas não é. De repente, você se olha de fora, de trás, de cima. Eu tenho várias viagens e vou em vários lugares. E gosto de brincar que não existe meditação ruim. Quando você está dentro, você nem sabe. Você só se liga quando tá aquele chacoalho, você, tipo, ops, eu quero voltar, né? Eu tava lá e saí. E existem as meditações ótimas e existem as outras meditações. Eu acho que eu categorizaria elas assim. E, como tudo na vida, existe técnica, existe aprendizado, existe curva de aprendizado. É que o povo hoje em dia quer, né? Tipo, me dá aí, me diz aí como é que faz, senta 5 minutos, não funcionou, não é pra mim, não tenho paciência, esse negócio não dá certo. Aí, galera, né? Qual a pílula que eu tomo? Não é assim que funciona. Olha só, eu e o André aqui. Minha primeira meditação tinha 3 anos de idade, né? Então, assim, tem que ter prática. Já tem uns 20 anos, né? Botar, né? Você sentar lá e tem dias que você fica lá olhando. E aí, com o tempo e com o aprendizado, e isso que depois eu ia falar aqui para a turma, que eu trabalho. Quando eu trabalho com as meninas, eu vejo alimentação, exame de sangue, exame de urina, exame de tudo, exame não sei o que lá, e todo mundo precisa aprender uma forma de meditação. Então, eu não dou curso de meditação atualmente, mas o André dá. Então, quem nunca testou, quem não tem a menor ideia do que está fazendo, entra lá, ele faz esses cursos o tempo inteiro. E ter alguém que já caminhou essa estrada te guiando, foi meio caminho andado, né? Tu te dá a mãozinha e vamos lá. É claro que você leva o cavalo até a água, mas não faz ele beber. Mas o guia faz toda a diferença para te salvar anos de experiência. E existem várias formas, né? O André faz mais o estilo transcendental, foi onde a gente meio que eu comecei nessa também, mas existem milhões de formas para diversas personalidades. Hoje em dia eu trabalho com 3 tipos, né, de meditação. Uma delas é a meditação contemplativa, a meditação de monitoramento aberto, a meditação de concentração e a meditação com palavras, com sonhos, né, com mantras. Então, depende um pouco da pessoa, né, mas, em geral, as pessoas tendem a ir para a meditação mais de contemplação, de monitoramento aberto, que é mais fácil, mais para quem nunca fez, né? Assim, mais fácil de praticar. E os resultados são todos muito parecidos e têm o mesmo tipo trazem os mesmos tipos de benefício, né? E eu acho que é importante a gente falar também, né, Isabela, de que a menopausa, ela vai acontecer, né? A gente espera que ela aconteça. Se ela não, ela é inevitável, ela é literalmente inevitável. Eu brinco que o sofrimento é semi-opcional, mas a menopausa, se você nasceu com 2 cromossomos X, ela vai acontecer. Ela pode ser sofrida ou não, né? Não necessariamente ela não precisa ser um desastre. O que eu gosto de chamar muita atenção é que a gente foca muito na menopausa, que é uma data, e que normalmente as coisas até dão uma melhorada depois, e não nessa fase de antes, que é uma janela de oportunidade para você alterar um resultado futuro e presente, que é normalmente quando estamos mais
sintomáticos. E aí aprender a essa é que às vezes também a gente fala meditação, super difícil, mas eu acho que é uma interiorização e uma capacidade de conectar com algo dentro que não é só a loucura do dia a dia, as demandas do que estão acontecendo, né? Então, assim, às vezes caminhar na natureza em silêncio, sem estar aqui escutando nada, porque a gente tem muito essa necessidade de estar sempre ocupado, né, com a mente, ou falando, ou conversando, né, ouvindo um podcast, ouvindo uma música. Quando você se dá o estímulo, quando você se dá o espaço de fazer nada, que parece, né, parece aquele papo, vitrola arranhada, mas não fazer nada traz uma grande calma para o sistema nervoso. E aí você começa a se nutrir a partir daí, precisa de mais e mais calma, e vai ficando mais fácil esse processo de sentar sem fazer nada. Vou adicionar só uma coisa aqui que é interessante, que você falou, essa história do caminhar na natureza, que fizeram uma pesquisa, né, em cima disso e observaram que as pessoas que caminham regularmente na natureza ou que fazem atividade física regularmente na natureza têm um nível de estresse menor do que as pessoas que não fazem, pessoas em condições de vida, estilos de vida similares, lógico, né? Não, isso foi, essa pesquisa, o aumento do tônus parasimpatético imediatamente após a atividade, eu não me lembro do percentual na minha cabeça, mas é significativo. Então, não descartem. A natureza é uma força poderosa. Eu faço diariamente, assim, é o meu momento de, ai, obrigado, Senhor, a minha vida tá uma maravilha quando eu consigo parar e ver que a folha tá ali, que a lua tá ali, né? Assim, é uma conexão, e isso é real, físico, hormonal. Sim. Não é cientificamente provado. E tem algumas coisas que eu estudei em relação à insônia, que quando você está exposto à luz do sol, especialmente nas primeiras horas da manhã, né, especialmente nesses horários, você dá uma regulada, e no final do dia também, pré-pôr do sol, você dá uma regulada no seu ritmo circadiano, né, no seu ritmo natural. São as ondas, o lux, que são as ondas azuis e amarelas, quando o sol está baixo no horizonte, porque tem descobriram agora, né, essa melanópsin, células melanópsias que ficam em cima da sua retina. Exato. Até saber essa posição é super, super bacana, porque é isso que diz para o cérebro, para todas as células do corpo, o horário do dia no espaço. Então, é esse o ângulo do sol no horizonte. Então, assim que acordar, além, acoplado a isso do ciclo circadiano, tem também o que em inglês chama CAR, que é Cortisol Awakening Response, que é a resposta do cortisol ao acordar. Exato. Tem 30 minutos para botar o seu sistema nervoso funcionando bem. Então, acordou, vai ver a luz do sol. Se o sol estiver nesse ângulo, é bônus, porque aí você sincroniza você humano com o planeta Terra, Sol, Lua e todas essas coisas. Movimento da natureza, né? É vital. Isso é um dos... Quando eu estou fazendo meu checklist de, tipo, quão estressada a pessoa é e quantas mudanças a gente tem que fazer, né? Então, tem a caminhada da natureza, você tem que entrar no ciclo circadiano, porque por mais que algumas pessoas dizem que eles são super noturnos e que conseguem ficar 3 horas, só dormir por 3, somos seres diurnos que os relógios do corpo são ditados com a iluminação. Então, assim, isso é uma coisa bem séria. E aí, a outra coisa que também a meditação e essas práticas ensinam é como você acessar o parasimpatético com o uso da respiração, né? Então, muitas vezes, uma prática de meditação pode ser só prestar atenção e manipular a respiração, né? As expirações mais longas e a atenção nisso, porque como a mente gosta de pensar, você dá um deverzinho de casa para ela, que é quase não emocional, conta lá quantas inspirações você está fazendo, faz aquelas respirações do quadrado, inspiração... Então, depois de algumas rodadas de exercícios de respiração, que até a gente pode chamar de pranayama ou pode chamar de exercícios de respiração,
O cérebro já está mais primed, ele já está mais preparado para entrar no estado meditativo, porque você aumentou o tom do nervo vago, que acessou o parasimpatético, que acalmou, baixou a bola hormonal. Aí você já tá prontinho para não pensar em nada, interiorizar e entrar em outras. Eu não tô, tá me faltando a palavra, não é dimensão que eu quero dizer, é um outro estado. Você pensa muito em inglês. Eu sei. É. Às vezes não vem numa língua, às vezes não vem na outra, né? Eu também tenho essa questão. E aí, outra coisa que eu pensei aqui, que eu me lembrei de que me ajuda muito a quem tem dificuldade de meditação. Um é assim, gente, tem que aprender direito. Ganha lá teu mantra, que é super legal. Aprende aonde focar a cabeça. Isso é bem bacana. Mas, mesmo assim, não é todo dia que a gente está assim, né, predisposto. Então, as yogas com... Uma yoga em geral, a todas as posturas, né, que você põe braço para cima, põe braço para baixo, põe as costas para trás. Isso tudo requer do sistema nervoso uma grande flexibilidade. E isso aumenta também a capacidade dele trocar de simpatético para parasimpatético com mais velocidade. Então é quase que você treina para a vida, né? Através do corpo, num ambiente seguro, né? Joga para trás, você não está com medo, mas o sistema nervoso está tendo que fazer essa interpretação. E as posturas para frente, né? Sentar bonitinho, com a cabeça apoiada, assim, elas trazem uma interiorização muito grande e ajudam ao cérebro a acalmar. Então, muitas das vezes, quando eu estou com muitos pensamentos e eu quero meditar, ou por qual razão, eu faço algumas posturas para frente, aí quando acaba, eu sento, a meditação já chegou. Já não preciso nem fazer muito esforço. A mente já diminuiu a agitação, né? Eu não sei. Tem um outro ponto que eu queria falar, que você comentou sobre... quando você estava falando lembrei da história da insônia, das luzes, né? Tem outro ponto também bem bacana, importante, né? Que ajuda muito nessa história de desacelerar a noite, né? E eu acho que ajuda qualquer pessoa, e com certeza as mulheres nesse período da vida, a luz inversa, né? Porque quando a luz vem daqui para cá, ela acorda, né? Quando ela vem de cima para baixo, ela ativa, né? E quando ela vem de baixo para cima, não. Então põe abajur em casa. Evita ligar as luzes de cima e as luzes vermelhas, porque é a frequência de luz do fogo. Perfeito. Que não acorda. Então, a minha casa é meio louca, eu tenho abajures de luzes vermelhas, tipo no banheiro, que a minha filha não gosta de escuridão total, para não acender a luz e ver aquela luz. Porque você acorda no meio da noite, se você acende a luz, você dá um choque no sistema. Imediatamente, você interrompe a produção de melatonina. Exato. E aí você fica com mais dificuldade de voltar a dormir. Então, se acordar no meio da noite, não acende a luz, vai fazer xixi no escuro. Tá? Decora o caminho e volta mais bonitinho, ou só tem as luzes vermelhas. E dá pra gente ver, né? O suficiente. Suficiente, não precisa estar vendo. A pior coisa que você pode fazer é acender a luz, ou ligar um computador, ou ligar o telefone para ver que horas são e ver todos os WhatsApps que entraram da noite anterior. O telefone não devia ter nem estar lá no seu quarto, mas esse é um papo para outro dia. Né? Então, à noite, tipo umas 2 ou 3 horas antes de dormir, começa a fazer essa higiene. Higiene do sono, apagar as luzes de cima, ficar só com os abajures, dimmer, clarinho. E aí eu vi que tem alguém que está perguntando ali, a Marissa, que ela não está entendendo esse papo de parasimpatético e parasimpatético. Olha só. É a tradução, eu acho. Ah, tá. Desculpa. É o sistema nervoso autônomo. É simpático e parasimpático. É simpático. O simpático não é simpático. Tá? O simpático é o estressado. Então, assim, o sistema nervoso autônomo, que é o que a gente não tem controle, batida do coração, liberação de hormônio, digestão, isso é o sistema nervoso autônomo, tá? Ele governa sozinho, ele decide o que ele está fazendo. E aí ele pode ter 2 escolhas. Ele pode entender que você precisa se estressar, porque estresse faz parte da vida para sobreviver, e aí libera alguns hormônios, ou ele interpreta de que você está super seguro, que você não precisa de nenhum hormônio do estresse, que agora você pode digerir,
relaxar, olhar a natureza e aproveitar a vida que você está tranquilo. Então, ou o seu sistema nervoso autônomo, sozinho, decide se você tem que agir ou se você pode relaxar. Então, isso é que eu estou falando de desculpa, é porque em inglês é simpatético. Então, eu estou falando uma palavra horrorosa e é simpático e parasimpático. Tomara que você tenha entendido. Ela é muito simpática, gente. E tem um outro aspecto, né, do estresse no cérebro que eu acho legal falar também, que é a história da amígdala. É. E que eu acho que em português é amígdala mesmo, né? Como amígdala. Mas, eu sempre fiquei na dúvida disso, mas fala que você é bom de amígdala, André, esse é papo seu. O cara que fala bem é o cara bom de amígdala. Então, existe um lugar no cérebro, né, mais ou menos nessa altura aqui, mais ou menos, né? Mas lá no centro, que é essa região chamada amígdala, ou amígdala, que é responsável por todas as reações que a gente tem em situações que a gente identifica como situações de ameaça, né? Então, pode ser uma situação em que você acha que vai ser assaltada, né? É uma situação de ameaça à sua vida. Ou uma situação em que você está na floresta e você vê um leão, também é uma situação de ameaça à sua vida. Qualquer situação de ameaça, né? Ou uma pessoa numa guerra, né? Por exemplo, né? Qualquer situação de ameaça que a gente perceba como ameaça, essa amígdala entra em atividade e ela expele hormônios do estresse para o nosso sistema, para que a gente possa agir com rapidez e agir com uma certa impulsividade e decisão, né? Para a gente poder fazer as coisas de uma maneira rápida. Porque se você está, por exemplo, né, dirigindo um carro e, de repente, você está fazendo a curva numa nova rua e vem um carro... Não tem tempo de reflexão, é a resposta, né? É quase a resposta reflexo. E é super importante de lembrar também, gente, que a amígdala não diferencia de estresse real e estresse perceptível. Então, eu não entendo quem vê filmes de terror, porque os seus hormônios estão iguais e tem todas aquelas piadas. Se aquilo lá é uma cobra ou você acha que é uma cobra, a sua resposta para te salvar é a mesma. Então, o que você se expõe voluntariamente também influi na sua resposta ao estresse. Então, prestar atenção, né? Se você está sempre andando com aquele cara que só fala do final do mundo, pô, já vai estressar a sua amígdala, entendeu? Então, as companhias, o que você quer realmente, ligar a televisão quando você vê, diminuir um pouco a exposição disso, porque a gente, o cérebro vai estar. E muito legal também, o nervo vago, ele é da third cranial nerve. Ele é o terceiro nervo cranial e ele desce pelo corpo inteiro. É bem perto da amígdala. Então, essa via, tipo, expressa. Ela está o tempo inteiro escaneando o meio ambiente e respondendo para o cérebro. Ó, estamos seguros, não estamos seguros. Estamos seguros, não estamos seguros. Faz, né? É aquela fração de segundos da resposta. E que também, quando a meditação e a gente tem um certo controle, um certo tônus sobre esse sistema nervoso, a sua capacidade de reflexão o estímulo automático e reflexivo, você tem um tempo maior para fazer essa escolha. Porque tá dando para entender o que eu estou falando? Você consegue existir naquela pausa entre o estímulo e a resposta e aumentar o tempo para você fazer uma resposta melhor, ao invés de sempre fazer a resposta que você sempre fez. Impulsiva. O samskara, no termo indiano, que são de gerações ou só dessa vida, para quem só acredita nessa vida. Que é aquilo que você sempre faz, tudo sempre igual. No momento que você tiver a capacidade de trocar esse reflexo e tomar uma decisão diferente, você pode mudar a sua vida inteira, né? Porque você quebrou um padrão. Exatamente. Isso aí é muito importante e quando a amígdala começa a reagir de maneira muito contínua,
né? Quando a pessoa vive sob um estresse constante, vamos dizer assim, ela está o tempo todo ativada ou hiperativada, que é o caso de estresses extremos, né? De estresse pós-traumático, de veteranos de guerra. Exatamente. Então, essa ativação ou hiperativação da amígdala, ela, como você falou perfeitamente, ela pode acontecer por um fato real ou um fato imaginário, né? Ela vai nublar as funções do córtex pré-frontal, que são as funções que a gente precisa, né, com mais frequência na vida, né? A nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de julgar uma situação, a nossa capacidade de tomar uma decisão, como você falou, com clareza, né, com esse espaço, com essa presença, né, a nossa capacidade de fazer um planejamento, né? Então, quando quando a nossa amígdala está hiperativada ou ativada demais, a gente vai perdendo clareza, o que a gente chama de clareza mental, que é essa questão que eu acabei de descrever. Né? E que a perimenopausa cai em cima, os hormônios pioram toda essa situação, entendeu? Eles colocam a mulher nesse estado, né, mais estressado, e a gente começa a perder essa resiliência, essa capacidade de reflexão. É um processo super natural. Eu converso com várias mulheres o tempo inteiro e é a hora. Então, meninas, vocês não estão enlouquecendo, vocês estão na perimenopausa e podem melhorar com as escolhas que vocês fazem, que nós todas fazemos na maior parte da nossa vida. Não quer dizer, né, que ninguém é perfeito, ninguém faz tudo bonitinho o tempo todo, medita, mas existe um planejamento e uma tomada de decisão, né? Eu acho que isso também é muito importante de frisar, que querer todo mundo quer, mas poucos têm aquela capacidade de eu quero o suficiente, porque eu vou parar e vou fazer espaço na minha vida agora, eu vou abrir a minha agenda e vai ser nesse horário, porque é assim que começa, e eu vou, entender, eu vou me comprometer, eu vou fazer todos os dias, porque no início você, para criar um hábito, você tem que meio que forçar uma barra, de qualquer que seja a sua decisão, na mudança da sua alimentação, eu vou decidir a fazer exercício, aliás, exercício físico é aquele, tem que fazer, eu acho que não tem saída, não tem panos quentes, tem que se mexer, né? Atividade física não precisa ser só exercício, atividade, e é uma atividade de olhar para dentro, respirar para acalmar o sistema nervoso como um todo. E, Isabela, você, no seu trabalho, né, nessas consultas, né, que você está dando para as mulheres, o que você recomenda em geral? É claro que as recomendações vão ser específicas para cada pessoa, mas quais são as recomendações em geral? Você já falou de atividade física, meditação ou momento para si, alimentação. Sono acima de tudo. Eu até botaria, puxa o sono para cima, né? E aí você faz o dormir bem uma missão. Porque as outras você vai precisar marcar os outros quadradinhos para que essa função do sono funcione. Então, a higiene do sono, ter certeza, principalmente na cidade, você tem que dormir uma média de 8 horas todas as noites. Não dá para dormir 5 hoje, 12 amanhã. O corpo não funciona dessa forma. Então, prioridade no sono e tudo que você tiver que fazer para isso. A outra é a alimentação. E claro que cada um tem a gente chama as suas fraquezas, onde é que o calo aperta, mas de uma maneira geral, sem muita complicação, porque tem muita informação errada, inclusive, né? E aí, coitada da pessoa fica perdida, o que eu como, o que eu não como. Mas assim, se eliminar comida processada, que é comida que vem no pacote, comida que não precisa ir na geladeira, já tem algo de errado com isso. A comida tem que estragar. Se não estragar, não é comida, né? Foi industrializada. Então, elimina isso. Elimina tudo que é óleo ruim, que é óleo também feito pelo homem. Óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão, Fica só no azeite e nas gorduras. Até banha, que se usava antigamente, é bom. Né? Ela não é uma gordura saturada relativamente saudável. Então, óleos de boa qualidade. É claro que tem que... né, açúcar, o que se come hoje, é 100 vezes mais do que qualquer humano já comeu. Então, o controle do açúcar
é super importante, que também, se você só focar em comida de verdade, né, fruta, legume, vegetal, aí você não Você não- precisa muito se preocupar com açúcar, não vai ser aquele melzinho no seu, que vai quebrar ou largar, a menos que você esteja tratando de alguma coisa específica. O se mexer, tem que se mexer, assim, de acordo, a gente é bem nerd mesmo, os estudos dizem que são 150 minutos de atividade aeróbica, mínimo, hein, por dia, com 2 dias de resistência. O que é isso? Precisa para academia? Não, mas levantar peso é ótimo, porque meninas também, estrogênio caiu, você, como dizia a Cláudia Raia, você perde músculo tomando banho, entendeu? Então, se não ficar estimulando o músculo, vai perder. E a gente precisa ficar velhinha, fortinha, carregando mala, abrindo a porta. Meu pânico é de não conseguir atravessar a rua, no sinal fechar, entendeu? Então, assim, a gente tem que treinar, tem que fazer exercício para isso. E se tiver saúde, resiliência, além dos 150, dentro desses 150 minutos, se puxar um pouquinho, o coração gosta de ser estimulado, porque cria essa habilidade de trocar das horas do estresse, para na hora que realmente você tiver que responder, correr, você tem essa capacidade. Então, acha uma atividade física que te faz feliz, porque como você vai ter que fazer isso todo dia, também não pode ser chato demais, né? Então, caminha, anda, vai para a natureza, vai fazer balé, eu faço tudo. Assim, cada Yoga, dia eu tô no humor para uma coisa, né? Tem dias que eu quero fazer yoga, eu faço yoga pra caramba, mas eu não queria ficar muito ligada. Eu acho o yoga excelente porque é tanto cardiovascular quanto exercício de resistência. Quando você está lá se segurando, plantando bananeira, você está fazendo exercício de resistência, né? Então é igual levantar peso. Andar de bicicleta, anda para cachoeira. E coisas, né? Sobe escada, anda para cachoeira, carrega bolsa, abaixa e só. Tipo, essas coisas que a gente nunca na história da humanidade, a gente teve tudo assim, não precisa nem sair de casa para pegar comida. Então, seres humanos, a gente tinha que se mexer para pegar comida, né? Tem que ter força para fazer isso. Então, é básico. A gente envelhece muito sem exercício físico. Então, alimentação, exercício físico, aprender a respirar é outra coisa que muita gente passa pela vida com uma respiração muito rasa. Então, não oxigena, não faz essa troca do sistema nervoso para estar constantemente no estado de alerta. Então, eu olho todos esses aspectos e aí eu olho o que cada um já vem, que normalmente as meninas, quando vão me procurar, é porque alguma coisa está pegando. Então, eu brinco que eu sou um detetive da saúde, eu não sou médica, mas eu ajudo a interpretar qual é o sistema que está dando maior sintoma, porque sempre tem um, e não aquele sintoma, você me diz, está com dor de cabeça. Pode ser tudo, né? Pode ser fígado, pode ser estômago, pode ser alergia alimentar, pode ser doença. Então isso aqui é o sintoma, não te diz muito, ele diz que tem alguma coisa que está errada. Agora, onde está errado, aí entra com o meu trabalho, que eu vou começar a fazer vários exames e ler o ser humano como ser humano e não estou lendo o exame no papel, né? Isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo, isso aqui tá alto. Porque muitas vezes você acabou de ter um COVID, aí eu olho para o seu exame de sangue, pô, faz sentido. Seria até estranho se a sua célula branca tivesse não diferente. Graças a Deus, seu corpo reagiu, você está aí vivo. Então, isso entendi. acontece com todas as outras coisas, né? Assim, existe o exame ideal e existe o exame real que da pessoa nesse contexto. E aí você olha padrões. Isso é que eu faço, tentar achar padrão para evitar que você tenha desenvolva uma doença autoimune, que você comece. Eu vejo muita mulher, que era o meu caso, ser não demora muito para ganhar diagnósticos básicos, como de hipotiroidismo, né? Que um exame de sangue completo de tiroide já daria uma pista. Pô, tem alguma coisa ali que está fazendo a tiroide não se sentir segura. Não necessariamente é para tomar remédio, mas por que será que ela está se comportando desta forma? Quase todas as pessoas que estão lidando com uma doença autoimune, existe um trauma, alguma coisa no sistema nervoso que ficou preso, que não tá interpretando isso como segurança e aí está jogando muita imunidade, está com estado de imune, estado de alerta, reagindo a coisas que não deve reagir. Então, Uhum, uhum. eu faço meio que essa pesquisa toda e sempre vai incluir como um caminho de cura, uma interiorização e um autoconhecimento que passa por alguma forma de meditação. Fundamental. É isso aí, muito bom. Muito Acho bom, que Isabela. falamos muito, né? Falamos já tem 1 hora aqui quase, né?
Muito Deixa eu bom. ver aqui. Ó, o povo não tem muita pergunta, não, que bom. Mas se vocês tiverem perguntas depois, vocês podem mandar para a gente. Então, eu trabalho com mulheres e alguns poucos homens. Na meia-idade. Meia-idade, sabia que meia-idade? Acabei de ler uma pesquisa também. Meia-idade agora é considerada 33 a 60 anos. Meia-idade, é um gap de Meia-idade, ó. 30 33 anos a aí 60. de meia-idade, né? Então, Uau. E você falou também, ou eu escutei mal, que o homem também entra na menopausa? entra, chama andropausa. Tá? Andropausa. Ela é Quase não é muito pausa, é quase o meu nome, né? ela é muito Pausa. menos drástica, porque ela é muito mais linear. E Aham. demora muito mais para o homem sair da fase fértil. Né? A mulher entra nessa fase de que ela realmente acaba a fase reprodutiva dela, em média, aos 52 anos. O que eu também acho que é aquilo que eu te falei, a teoria da avó. Né? Não necessariamente é uma Aham. coisa ruim. Para a mulher pode ser muito liberador. Você não precisa se preocupar com gravidez. E é a fase da vida da mulher, antropologicamente falando, onde, isso é uma teoria, né? Uma hipótese, onde ela estaria a serviço da comunidade como um todo. Nas comunidades mais primitivas, era essa hora que ela catava comida, que ela ensinava a neta a fazer colares, porque a mãe estava fazendo outras coisas. Então, ela é a pessoa que tem o histórico, o conhecimento, e com essa descida da fase reprodutiva, também isso tudo especulação, tá? Isso aqui não é não específico nos clinical trials. Abre uma capacidade empática e de intuição, que é onde vem a ideia da bruxa mesmo, de ela consegue ter uma leitura da situação sem paixão. Porque ela não está mais naquela fase, eu não estou mais competindo, eu não quero mais ter filho, eu estou numa outra etapa que muitas sociedades valorizam, a nossa ainda não muito. É um lugar com mais sabedoria, né? É. E Experiência. vivência. E se ela chega nessa fase com força física, que é o ideal de todas nós, e é o ideal do meu trabalho, é da gente, né, morrer jovem, o mais velho possível. Então, é ter a força física para ser uma contribuidora da sociedade e não alguém que precisa de cuidados e vai tirar recursos da sociedade que deveriam estar investindo em quem está vindo, né? Mãe, a gente devia estar cuidando dos nossos filhos. É claro que a gente sempre vai cuidar dos nossos pais, mas não da mesma forma, né? Claro. Então, acho que é um pouco isso. Mas vocês também precisam ficar de olho nos hormônios, porque a andropausa é real, mas levanta peso que já melhora muita coisa e come direitinho. É muito menos drástico do que na população feminina. Eu resistia muitos anos, né, até agora, recentemente, a levantar peso, né, assim, musculação. E realmente, poxa, eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem fazendo diariamente. Eu tive uma inflamação no menisco, que eu estou fazendo um programa chamado Knees Over Toes, que é muito legal, que é para fortalecer a musculatura da perna. E a sensação de bem-estar aumenta muito com esse exercício, especialmente, a gente já falou disso, né, ao ar livre. Mas eu queria te perguntar, e acho que seria legal deixar registrado aqui, que não sei se ficou claro para as pessoas, que você falou no início, essa formação que você fez, né, de nutrição funcional. Nutrição funcional, acho que seria legal você falar um minutinho sobre isso e para que as pessoas entendam também que é um campo assim ainda com muito poucas pessoas estudando isso, né? É muito mais uma visão do corpo como um sistema, um conjunto de sistemas, né? A gente tem o sistema endócrino, o sistema muscular, o sistema cardiovascular. Então, a medicina maravilhosa, nossos médicos são ótimos, mas ela é uma medicina que cuida de doença. E por conta de tanta especialização, uma pessoa só pode também aprender tanto, acaba ficando meio míope. Né? Você tá com uma dor aqui, você vai ver a dor aqui, quando na verdade a dor aqui pode estar vindo daqui. Então, o mundo que está começando agora, que é esse funcional integrativo, é olhar o ser humano como um todo, o que a acupuntura já faz há muito tempo, a homeopatia já faz,
o que eu faço é Ayurveda também. entrar mais na mesma área que né, a gente entra no exame de sangue, eu faço análise de minerais, exame de urina, exame de fezes, para ver o organismo, você, como um todo, e como esses sistemas estão se falando e se tem alguém atrapalhando alguém, porque somos como uma orquestra, né? O corpo funciona assim, o coração, o fígado, o estômago, tem que estar todo mundo alinhadinho, né? E aí vem comida, estômago faz ácido, pâncreas faz enzima, fígado segura, porque vai vir toxina. Então todo mundo tem que estar escutando. É uma orquestra bonitinha. Aí, de repente, o baterista entrou numa, ele é o sintoma, você só escuta o cara, né? Quer dizer o quê? Que ele pirou, provavelmente. Mas alguma coisa fez esse cara enlouquecer. Aí a gente não sabe se foi a tuba que saiu né? Estava fora, aí ele falou, vou fazer mais barulho aqui para ninguém ouvir, que a mulher lá enlouqueceu. Então, o corpo funciona assim. E cabe a nós saber ouvir. Também não é fácil, mas tem que ter uma investigação. Então, é isso que eu faço, essa área de... E aí, te olhar, olha só. Minerais funcionam também em harmonia. Você precisa cálcio, magnésio, sódio, potássio, numa razão específica. Se eu vejo que o seu sódio está aqui embaixo, seu cálcio está lá em cima, a medicina atual só vê isso quando está muito fora. Quando, tipo assim, pô, olha só, toma um remédio, porque ferrou. Eu pego isso e aí muito antes. Pontual, né? E é para normalmente indo no sintoma. Você não vai no que causou a disfunção. Então, o meu trabalho é descobrir a causa da disfunção, ou as causas, raramente tem uma causa, e com o estilo de vida, com a alimentação, com emocional e também com suplementos. E às vezes aí a gente começa a entrar em várias outras coisas. Às vezes é parasita, às vezes é mofo, né? Cada um é um caso, mas é ver como é que está tudo funcionando e fazer um acompanhamento, porque você tem que ver se você está indo melhorando ou piorando. Então, tem muita gente, eu sou uma dessas, assim, eu melhorei muito dos meus 30 anos para agora que eu tenho 48, entendeu? Então, dá para melhorar se você só souber o que você está fazendo. Então, é isso um pouco do que eu faço, assim, é difícil de explicar exatamente, mas é entrar no corpo e ver, vamos ver tudo que está acontecendo aí e vamos tentar melhorar com o estilo de vida. E, claro, às vezes tem que procurar um médico, tem a hora certa do remédio bem dado, não é isso, mas é que muitas vezes a gente mesmo, como paciente, quer a solução mais rápida, né? Eu não quero parar de comer pão, eu prefiro tomar um Tilenol. O problema é que a história te foi vendida errada. Esse Tilenol ele não vai durar para sempre, se você não, né? Foi você que contou, não, alguém estava vendo a história, tem a teoria da taxinha, né? É assim, você pisou numa taxinha. Aí tá com aquele negócio doendo no pé toda vez que você pisa. Você pode tomar um Advil, mas enquanto você não tirar a taxinha, a dor não vai parar. Então é um pouco isso que eu tento tirar a taxinha, em vez de te dar o Advil. No meu trabalho, eu lido muito com pessoas que estão com insônia e ansiedade, né? E geralmente a pessoa vem se tratando para insônia com remédios, né? Para relaxar. Exato, para ela poder relaxar à noite e dormir. Mas ela não entendeu ainda, e os médicos possivelmente talvez não tenham entendido também, que existem outros sintomas e existem outras causas, obviamente, que estão fazendo com que ela esteja ansiosa, a pessoa está ansiosa, e aquela ansiedade já prolongada, né? Enquanto ela ainda estava dormindo bem, ela estava com aquela ansiedade prolongada, e de repente começou a dormir mal, um dia, 2 dias, daqui a pouco, próximo mês, passou a dormir mal 3 noites, e a coisa vai piorando. E aí, quando vê, ela está com insônia. E aí, quando a pessoa está com insônia... Aí ela tem ansiedade toda noite, porque ela está com ansiedade, que ela vai ter ansiedade, que ela não vai dormir. Exatamente. Eu também. Eu pego a galera da insônia total aqui também. E aí o que eu ia falar... Tô rindo, gente, mas não é engraçado não, tá? Não é nada engraçado. Tô rindo nervoso. Mas tem solução. Eu tô tranquilo porque eu sei que tem solução. Exatamente, eu também. E eu acho que a Marícia acabou de falar, depois do curso do André, estou dormindo igual um bebê. Tá vendo? Funciona, a mágica funciona, a mágica da meditação.
Mas eu queria pegar uma carona nessa analogia que você fez da taxinha, que eu achei legal, que quando a pessoa está com insônia, é que ela sente a taxinha no pé, entende? É. A taxinha estava ali esperando ela, sabe, no chão. Todo dia ela passava pela taxinha. E de repente, não teve... Foi inevitável. Um dia ela pisou na taxinha, ela não troquei, né? Então, a meditação, ela cura a insônia por tabela. Isso é muito interessante. Ela cura a ansiedade, ela vai diminuindo a agitação mental, a meditação vai tirando a pessoa daquele lugar, né, do nervosismo diário, vai diminuindo essa agitação ou hiperativação da amígdala, os hormônios vão entrando num funcionamento mais equilibrado, não sei se essa é a melhor palavra. Ela tira a pessoa do estado de alerta que está gerando ansiedade consequente à insônia. Então, você faz você chega na causa por tirar o corpo do estado de alerta, que era aquela conversa do simpático e do parasimpático. Você diz para o seu sistema nervoso que tudo bem, você pode relaxar. Quando a gente está nesse estado, tem algum agravante. Normalmente tem um motivo real, né? Assim, não é que hormônio é um motivo real, uma alergia alimentar é um motivo real, você está com parasita é um motivo real, sabe? Você está cansada da vida, você tem tem umas outras coisas que são estilos de vida, né? Eu vejo muito, às vezes, e até essa é a dificuldade do nosso tratar, mas que cara, você tá num casamento que você não gosta, você odeia o seu emprego, você mora num lugar que você não gosta, o seu sistema nervoso vai estar ativado. Então, você não está dormindo por um motivo real. Assim, o seu corpo está interpretando, estamos em estado de alerta. Isso aqui tá feia coisa. Até quando eu vou conseguir segurar essa onda? E a gente, muitas vezes, sabe, só que a ação é difícil, né? Aí tem todo o medo, tem todos, enfim, que aí esse é para os psicólogos. A meditação e a alimentação boa e o estilo de vida ajudam pra caramba. Às vezes a gente precisa de um time. Eu acho que a gente sempre precisa de um time. Mas, gente, olha só, tem solução. Perimenopausa, eu brinco, é uma sacanagem que, botando filho no mundo, carregando barriga, fizemos o parto e é assim que a natureza nos agradece. Agora toma aí uma queda hormonal e se vira na menopausa. Mas tudo bem, obrigado, Senhor. Dizem que Deus não nos dá o que a gente não pode aguentar. Então, tem solução. Fala comigo, fala com o André. Eu estou sempre falando do assunto, porque eu acho que sofrer acompanhado diminui o sofrimento e te dá luz no final do túnel. É isso aí, gente. Olha, falem comigo sobre meditação e respiração, e aí eu vou te pedir para falar com a Isabela sobre menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. É isso aí. E a gente vai... E manda esse live aí para quem estiver precisando ouvir. Ele vai estar lá guardadinho no Instagram do André. E se eu conseguir pegar, eu aviso. Eu vou te mandar o link, Isabela. Tá, acho que você vai conseguir botar no seu canal aí. Então, beleza. Mas, de qualquer forma, é importante que vocês saibam que a meditação ela é uma solução verdadeira. Ela não cura a menopausa, eu vou falar isso de novo uma vez, ela não está aqui. Mas ela ajuda muito. Ela equilibra tudo, inclusive os sintomas da menopausa. E aí tem muitas outras coisas que você precisa investigar, que aí a Isabela que vai investigar para você. Então tá bom. Eu tenho esse Instagram, Fortes_Isabela, que é todo em português, e eu tenho o The Yogini, que enfim, a gente procura lá que ele é mais para quem mora fora, porque tem algumas coisas que não tem como chegar no Brasil. Então eu falo de suplemento, de testes, que aí mesmo quem está fora do Brasil, principalmente na América do Norte, consegue acessar esse conteúdo e essas outras coisas que... O conteúdo é quase igual, mas nos Estados Unidos eu ponho coisas que não podem ser acessadas no Brasil, infelizmente, ainda. Eu botei aqui, vai aparecer já na tela, para quem quiser anotar, o outro Insta da Isabela. Mas se você entrar, eu acho que se você entrar... Se você entrar na minha página lá, eu acho. Se não tem, eu vou botar, devia ter. O que diz para o outro. Eu acho que está lá. Então tá, André. Muito obrigada pelo carinho, pela conversa.
Obrigado você, adorei, aprendi Namastê a muito. todos. Namastê, obrigado a todas pela Um beijo. participação e a gente faz mais uma daqui a um tempo. Exatamente. Se a galera quiser pedir assunto ou tira dúvida, Boa, a gente boa. aceita opinião, né? Aceitamos. Um beijão. Tchau Dia para aí. todos. Beijo, beijo, obrigado. Boa noite.